E quando nós vemos um texto bíblico, é claro
conceito que é o conceito real da palavra, e levar vocês essa palavra testemunho para dentro da Bíblia, nós vamos perceber que testemunhar é mais do que falar, é mais do que dizer que você viu, é mais do que você falar, eu ouvi, é você estar disposto a morrer pelo que você está falando. Por isso, quando Ele nos enche de poder, Ele está nos dando uma autoridade, uma ousadia tão grande, que os discípulos tiveram a capacidade e a coragem de morrer em nome desse Evangelho. Quando a gente canta esse cântico, eu não sei se você parou ainda para fazer uma análise. Quando nós cantamos esse cântico, nós dizemos que nós abrimos mão de tudo. Mas a grande pergunta, a grande realidade é: abrimos mão do quê? Aquilo que é fácil, aquilo que é confortável, aquilo que é tranquilo de se fazer? Ou nós estamos abrindo mão de algo que é muito precioso em favor de fazer algo maior ainda? E o que é maior ainda? Está disposto a abrir a boca e ser um instrumento de Deus para as outras pessoas. O que se parece hoje, o que se acontece hoje no mundo, é que a igreja está perdendo essa visão, está perdendo essa capacidade de testemunhar, está perdendo essa qualidade no seu testemunho, está vivendo um dia atrás do outro, apenas aguardando o retorno de Cristo, como se aguardar o retorno de Cristo nos garantiria algo de especial. Na realidade, a própria palavra, a própria Bíblia nos fala que isso não trará nada de especial, porque isso é uma obrigação daquele que se diz nova criatura, daquele que se diz, não, Cristo mudou e transformou a minha vida, porque Ele mudou e transformou a minha vida, eu vou ser um instrumento também na vida de outras pessoas. Então, quando nós vemos Jesus ali falando com os discípulos, quando nós vemos ali Jesus falando com os discípulos, nós percebemos que a preocupação de Jesus é deixar claro para eles e para nós nessa noite, que é o que nós deveríamos sair daqui nessa noite com essa visão de que a gente precisa fazer algo mais, que o nós estamos fazendo é muito pouco perto daquilo que Ele fez por nós, ou perto daquilo que Ele ainda continua fazendo em muitos lares. Tem muitos lares que estão passando por momentos difíceis, situações difíceis. Tem muitos lares que estão morrendo espiritualmente, fisicamente, porque a presença de Deus, através do Espírito Santo, já não é mais tão forte e permanente. Amados, o que nós aprendemos hoje? Tem bater de moça se quiser, está liberado. Senão eu vou deixar que eles fiquem aí, porque eu estou querendo que eles fiquem aí. Mas não é que estou liberado. O que nós aprendemos hoje de manhã em cima disso aí? Nós temos dificuldades em compreender certas coisas. Por exemplo, hoje nós aprendemos que existem 4 batismos que o cristão tem que passar, mas a gente só conhece 2. E por só conhecer 2, a gente acha que esses 2 batismos são suficientes, que é o batismo nas águas e o batismo com o Espírito ou no Espírito Santo. Só que a Bíblia fala em um batismo antes das águas, que é o batismo chamado batismo em Cristo. E é esse batismo em Cristo que vai delinear a sua vida, que vai mostrar qual é o projeto e a caminhada. E depois você vai usar o batismo nas águas como um retrato de que Cristo primeiro te conquistou, que Cristo primeiro te transformou, que Cristo primeiro mudou a sua história, que Cristo mudou a sua capacidade de entendimento, que Cristo mudou a sua razão de viver. Aí você busca as águas, e nas águas você usa esse retrato de entrar e sair para demonstrar ao mundo o que já aconteceu espiritualmente. E aqui, nesse âmbito do verso 8, do capítulo 1, o que nós estamos vendo? 3 anos de ensino, e ele para dizer: vocês precisam ser minhas testemunhas. 3 anos de ensino diário com cada um daqueles homens. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, de convertido, mas quantos anos você tem de convertido, de um servo de Deus, temente a vontade de Deus, com todas as dificuldades que todos nós temos.
em que em algum momento Jesus teve que perguntar: você é minha testemunha? Porque os discípulos precisaram passar por isso para poder entender qual era o seu posicionamento. Porque eles não sabiam o que eles iriam viver a partir daquele momento. Eles não tinham a mínima ideia, a mínima noção do que seria a vida deles a partir daquele momento. E muitas das vezes parece que nós estamos vivendo nessa mesma pegada. Estamos há anos no Evangelho, mas nós não sabemos nada do que está acontecendo à nossa frente. Estamos vivendo um dia após o outro dia, como se viver um dia após o outro dia fosse gerar algum resultado na eternidade. Se Jesus teve que fazer isso, chamar a atenção dos seus discípulos de 3 anos, homens e mulheres que passaram 3 anos ao lado dele, ouvindo, vendo e participando de muitas de seus milagres. Ou melhor, teve momentos em que eles foram agentes de milagres para darem testemunho do que Cristo estava fazendo. E como nós estávamos falando hoje de manhã a respeito que a gente precisa conhecer uma palavra para entender tudo o que a Bíblia fala a respeito de algo, testemunhar ou ser testemunha é você se colocar na posição de morrer pela verdade que você acredita. Mas isso só nos faz, essa verdade só é aplicada quando nós passamos a conhecer a Cristo de uma forma diferente. A partir do verso 8, você vai perceber aqui, do livro de Atos, que aqueles discípulos, aqueles homens e mulheres, eles mudaram a sua história. Mudaram a sua conduta de vida. Mudaram o seu status. Né? Porque agora eles passaram a ser novas criaturas. E eram agora representantes, testemunhas vivas e oculares de alguém que veio, viveu e trouxe para eles a certeza e a convicção de uma eternidade melhor. 64 vezes a Bíblia fala sobre essa palavra. 64 vezes a Bíblia relata sobre essa questão de dar testemunho. No mesmo capítulo ainda, no verso 1, antes de nós entrarmos, nós precisamos conhecer também isso. Capítulo 21, Atos 1, verso 21 diante. Jesus já subiu, deixou toda a orientação de como eles deveriam agir, como eles deveriam testemunhar. E o primeiro desafio deles se encontra aí no verso 21. O que acontece aí, irmão? Acontece o seguinte: olha o que o texto diz. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanham, que nos acompanharam, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, nós já vimos no verso 8, um desses que se torna o quê? Testemunha conosco da sua ressurreição. Parou, não passa 23, não, deixa aí. Jesus já havia parado, já havia repassado todos os 3 anos de discipulado pessoal e íntimo que ele teve com cada um deles. A Bíblia não relata tempo, então a gente não pode estipular, mas ele foi um demorar, porque se você imaginar que a partir do momento que Jesus subiu, 50 dias depois eles aí seriam batizados, então a gente tem aí pelo menos uns 50 dias de intervalo para que essa ideia daquilo que foi falado lá no verso 8 começasse a fazer sentido para eles. Hoje de manhã nós falamos, Deuteronômio, precisa colocar, Deuteronômio 32, verso 2, o próprio Deus fala que a palavra dele, ela deve ser gotejada, de gota a gota, deve ser colocada de gota a gota sobre nós. E por que ela não pode ser colocada de uma única vez, mas sim de gota a gota?
para que a gente faça aquilo que o pastor ministrou no domingo passado. Possamos estar ruminando, trazendo a memória. Porque quanto mais eu trago a memória aquilo que o Senhor falou comigo, mais eu vou absorvendo, mais eu vou tirando os nutrientes, mais eu vou me enriquecendo e mais eu vou amadurecendo diante dele. Então, Deuteronômio 32, verso 2, fala que a doutrina tem que ser colocada de gota a gota, se ligada. E Isaías fala que a palavra dele tem que ser igual a uma criança. Como é que faz uma criança para ela começar a falar? A gente não consegue entender no primeiro momento. Ela começa a falar um monte de palavras desconexas. A doutrina de Deus é assim, ela é colocada de uma forma que aparentemente está desconexa. Mas com o passar do tempo, aquela criança vai repetindo, nós vamos repetindo, 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 e de repente, abre-se o entendimento. Então, Jesus, no verso 8, fala sobre ser testemunha, e agora, no versículo 21, alguns dias depois, eles vão ter que passar e aplicar esse processo. E o que eles precisam fazer? Escolher dentre eles alguém que possa substituir a Judas Iscariotes. Eu não sei se... Bota o verso aí. Se é no verso 21. Bota o 20. Vai lá. 21, 13. 25. É porque essa Bíblia que eu gosto de usar, ela já é... Eu gosto de Bíblia antiga, mas como eu vou pregar, eu gosto das Bíblias com mais visão. Por exemplo, na Bíblia antiga disse Judas o quê? Desviou. Porém, nas Bíblias mais antigas não fala que ele se desviou. Fala que ele transviou. Você sabe o que quer dizer isso? Desviar, a Bíblia, a gente entende que desviar é quando você erra o caminho. Então você erra o caminho, vai errando o caminho, mas você ainda tem a possibilidade de retornar. Judas, ele transviou, quer dizer, ele ultrapassou o limite. Ele ultrapassou tanto o limite que ele não conseguiu mais retornar. Muitas das vezes nós estamos ultrapassando esses limites porque nós não testemunhamos aquilo que Deus está falando. E agora, eles precisam colocar em prática a questão do testemunho. E como é que eles vão substituir? Precisa ser alguém idôneo, alguém que conheça, alguém que entenda, que tenha vivido, que tenha participado, juntamente conosco, de pelo menos 3 anos de ensino. Nem que tenha ficado ali só ouvindo, mas que ouviu. Nós estamos aqui, eu não sei há quanto tempo, por exemplo, eu acho que eu tenho uns 9 anos que eu faço parte dessa igreja. Eu acredito que é isso, pastor, uns 9 anos. Mais? Menos? Uns 8? Menos? 4 dentro do Ministério do Louvor, um fora, 2 anos de 7 anos. 7 anos. Então eu faço 7 anos, vou falar por mim, depois você calcula a sua idade. 7 anos que eu estou ouvindo a mesma palavra. Em algum determinado momento eu vou ter que aplicar tudo que eu ouvi em 7 anos. Da mesma forma que acontece comigo, também acontece com cada um de vocês. Em algum momento você vai ter que aplicar o que você ouviu em 7 anos. A grande questão é: o que ouviu em 7 anos vai mudar a sua história? Você conseguiu absorver? Porque nós temos essa dificuldade. E o que o Senhor está falando conosco hoje? Para nós olharmos para nós e ver como nós estamos, antes até de falar para o Senhor. Porque nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ontem, por exemplo, igual eu falei para os meninos aqui de manhã, eu estou há 36 horas sem dormir, porque eu tive que dar aula na escola bíblica e uma coisa está me incomodando desde o momento que eu estava estudando. Então eu estou há 36 horas sem dormir com esse troço na minha cabeça. Algo que o Espírito Santo falou comigo a respeito da capacidade de autoridade do dom. Por que ele falou comigo? Porque de alguma forma ele me levou num confronto tão grande que em determinado momento da minha história eu vou ter que mudar. Mas para que eu possa mudar, eu preciso entender exatamente o que Cristo quer que eu faça. Então eu estou há 36 horas sem dormir. E eu não consigo dormir. Não consigo, não tenho sono, meus olhos não conseguem, eu não consigo dormir. Porque
O Senhor falou comigo, está dominando em minha mente, para que eu tome uma decisão, para que eu me posicione. Então, em um determinado momento da história de cada um, isso vai acontecer. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho, ele nos projeta a mudar. Ele gera em nós algo chamado metanoia. Metanoia é arrependimento e transformação de vida. Transformação em atitude e comportamento. Então, em algum momento na sua e na minha história, essas realidades bíblicas, elas vão acontecer. E quando nós nos confrontamos com essa realidade, o Espírito Santo requer de nós um posicionamento diferente. Significa que nós estamos ultrapassando um degrau. Nós estamos subindo um degrau na escala de amadurecimento. Nós estamos nos aproximando um pouco mais de algo que nós ainda não conhecemos claramente. E por que isso é importante? Veja bem, o critério que eles precisavam usar para colocar alguém no espaço que Judas deixou era alguém que desse um bom testemunho, tivesse presenciado, tivesse visto, tivesse ouvido, tivesse participado de todos os ensinos, como nós vimos aí no verso 22. E ele ainda fala no verso 22 o quê? Começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Ou seja, até o dia em que esse Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, foi tirado de nós e levado aos céus. Ou seja, tudo o que aconteceu na nossa vida precisa voltar a passar em nossa mente. Por isso que hoje de manhã nós falamos sobre... Você lembra do seu batismo? Qual foi o seu batismo? O que aconteceu no seu batismo? Nós precisamos relembrar o momento da nossa conversão. E quando nós lembramos esse momento da nossa conversão, nós damos um passo. Nós subimos um degrau. Porque nós olhamos para trás e percebemos toda essa caminhada que nós fizemos. Por exemplo, na minha caminhada, teve desvio. Eu me desviei com 15 anos. Fiquei quase 10 anos longe da presença do Senhor. Mas num determinado momento o Senhor falou, lembra que eu falei do carro? A voz saindo do rádio, ei, para, se posicione. O primeiro contato com o Senhor, o primeiro santo enviado. Ó, isso que você está fazendo errado, esse posicionamento seu vai te levar para um caminho pior. Então para, muda de posição. Naquele dia eu não conseguia nem trabalhar, tive que voltar para casa, eu teria igual a ver. Eu nunca tinha ouvido daquela forma a voz de Deus tão audível aos meus ouvidos. Passado anos, eu falei isso para vocês, passado anos, meu carro foi roubado, eu fui sequestrado, fui levado para o mestre Álvaro, quando eu estava, mestre Álvaro, né? Fui aqui pelo contorno, quando eu estava subindo o contorno, caí lá no morro, então o cara mandou ligar o rádio e falou assim, Fernandinho! O cara com a arma na minha cabeça, Fernandinho! Nossa, esse cara é massa! Nossa, é muito bom, eu canto ele direto. Cara, foi a verdade, irmão. Perdoe a expressão, cara, porque na hora eu fiquei desse jeito. Eu fiquei olhando. Aí ele para, os dois param o carro. Olha o seguinte, desce aí. Nós já subimos ontem, já passamos em cima do pé do teu moleque, quis arrumar a confusão. Ei, desce aí. Manobraram o carro e largaram lá no morro. E eu tive que andar de volta até no BR para poder conseguir sair. Mas os caras já tinham dito que eles estavam aprendendo às vezes. Então, naquele dia, não foi eu que ouvi a voz de Deus, mas eu ouvi Deus falando, trazendo livramento na minha vida através de um canto de Fernandinho. Aí eu pergunto, quantas pessoas desviadas estão no mundo? Quantas pessoas estão perdidas, vivendo uma vida de completa perdição? Porque se transviaram, passaram do limite, ultrapassaram o limite. Exageraram no limite e agora parece que não tem mais solução para a vida delas. A grande pergunta é: o que nós estamos fazendo para gerar essa transformação e mudança? O que nós, qual impacto nós estamos fazendo? Em que nós estamos impactando essas vidas? Hoje é uma noite de reflexão, uma noite
noite para que a gente pense. Verso 22, começando o batismo de João Batista, até o dia em que ele foi tirado de nós. Começando no dia em que eu conheci a Cristo, ele me fez refletir até um determinado ponto. Passei um ponto de experiência, subi um degrau. Passou-se mais anos, passei um outro ponto, mais uma experiência. Passou mais um ponto, ano passado, mais uma experiência. Uma vitória sobre o câncer, vocês conhecem. Minha história, minha luta com o câncer. E saí vencedor. Ou seja, todo momento, Deus ele vai nos levar a enfrentar uma realidade para que a nossa fé seja colocada em prática, não porque ele está desconfiando de nós, mas ele quer saber o que nós estamos testemunhando. E o quanto mesmo o seu testemunho, nosso testemunho, está impactando na vida de pessoas. Pessoas que se afastaram tanto, mas tanto, que não conseguem mais retornar. Pessoas que estão dispostas a morrer como Judas, a entregar sua vida por uma eternidade de condenação, porque não conseguem olhar para trás e ver uma mão sem vida. Alguém que se diz: ei, estou aqui, preciso de ajuda, né? Vem aquela plaquinha, em que posso ajudar? Nós precisamos começar a fazer certas reflexões em nossas vidas. Porque não adianta ser cristão e viver como cristão esquentando cadeiras, participando de atividades bonitas aqui o departamento de música. Eu estou amando esse departamento de música. Eles têm me mostrado coisas que eu nunca percebi. Hoje eu aprendi mais um desses elementos, quando ele retrata sobre uma música que fica até nós ministramos aqui. Quando ele fala da visão de João Batista e o que uma música ela pode trazer de ensino através da palavra. O quanto uma música bem tocada, bem orquestrada, mas algo que flui no coração de cada um deles que aqui estão, como instrumentos do Senhor, e chega ao nosso coração o impacto que essa música causa em nós. Agora deixa eu te perguntar, se essa música causa um impacto tão profundo em nós, que impacto essa música está causando em outros? Porque nós temos pessoas que estão ouvindo. Eu já tive relatos aqui que pessoas conseguem ouvir louvor em suas casas, pelo menos umas 4, 5 casas daqui, quando o departamento de música está ministrando. Significa que mesmo que eles não estejam vendo, mas o testemunho deles em algum momento está chegando a alguém, através do que eles estão realizando. E a grande pergunta é: e nosso testemunho? Porque nosso testemunho não pode ser repleto, porque a minha voz está chegando a vários lugares. Pessoas estão ouvindo o que eu estou falando aqui. Mas é isso que é testemunhar? Não. É quando eu estou diante da dificuldade, quando eu estou diante de um problema real, quando eu estou diante de um motivo para eu me tornar um instrumento que o Senhor tanto precisa. E sereis minhas testemunhas. E por que Cristo fala isso para eles no momento da sua subida? Porque Cristo já sabia o que eles iriam enfrentar. E se você, em João, capítulo 20, versículo 30, ele deixa um lembrete, que nós lemos aquele lembrete, olhamos, lemos. Eu sei que eu já fiz isso, a gente lê lá o verso 30, que está escrito ali, a gente dá aquela olhadinha. Senhor, não é comigo não. Isso eu não consigo não, olha só. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos o quê? Muito outros que o quê? Que não está escrito nesse livro. Mas o que ele disse para os discípulos, para você e para mim? Vocês poderão fazer coisas? Não. Não é comigo não. Vocês aí. Vocês. Comigo isso aí não. A gente faz isso. No momento em que nós seremos aqueles aqui, o Senhor é o Zé, o Senhor. O Zé é espiritual. O Zé ora mais. Sabe? A gente vê a sensibilidade, a comunidade mostrando. É o Zé. É o Zé.
responsabilidade da divulgação desse evangelho de salvação é minha e sua. Eu não tenho que me conformar em ser salvo. Eu tenho que me sentir triste porque tem pessoas que são desviadas, completamente perdidas. E não tem uma única pessoa, uma única alma que se dispõe a estar lá. Existem homens e mulheres que estão em países complicados. Países complicados como a Nigéria. A gente fala muito lá dos países árabes, lá, os DASI, né? Mas a gente esquece que na Nigéria a situação é complicada demais. São mais de, muito mais de 380 mil pessoas dentro do mundo, dentro do país inteiro, mas uma grande maioria está presa na Nigéria, que estão morrendo dia após dia, sem serem contadas e divulgadas pela mídia, porque estão lá pregando o Evangelho. O Evangelho puro e simples que nós poderíamos fazer a qualquer momento aqui. Em situações simples, no terminal, alguém aqui já percebeu que às vezes chega alguém perto de você e de repente a pessoa começa com aquela conversa ali como sem sentido. Aí você entende, poxa, essa é a hora. Pena que o Zé não está aqui. Vou pegar no pé dele. Vou pegar no pé do Zé. Você já pensou nisso? Você já? É lógico que eu não vou pedir para você levantar a mão, mas você já passou por isso? Eu não estou brincando não, mas eu estou falando sério. Eu tenho certeza que alguém já viveu uma situação como essa. De alguém chegar, sentar ao seu lado, ficar ali pedindo para que você fale algo e você se nega a falar. Porque você não tem coragem de falar aquilo que aquela pessoa precisa ouvir. Eu não estou falando de apontar erros, irmãos. Apontar erros, já que o mundo já faz isso tranquilamente. Eu estou falando de você dizer simplesmente isso. Jesus te ama. Jesus te ama. Olha, eu não posso fazer nada por você no momento, mas tem algo que eu vou fazer por você. Eu me comprometo a estar orando pela sua vida. Simples, amados. Coisas simples que nós podemos fazer e não vai custar um dedo, nem seu nem meu. Então, quando nós olhamos Jesus falando isso, e ele fala que nós vamos fazer coisas maiores, mas nós não estamos se comprometendo com coisas simples. Está orando um pelos outros, coisas simples. Que é fácil orar por qualquer um de vocês. É só falar, Senhor, pega uma espada de Deus, gume, Senhor, e ora. É fácil. Mas isso é correto? Onde está a misericórdia, meu irmão? Parece que eu estou brincando, mas é a realidade. Mas eu não posso, não é mais fácil falar, Senhor, abençoe a vida dos teus filhos. Senhor, abre a mente, abre o entendimento dos teus filhos. Capacita os teus filhos, enche os teus filhos do Espírito da verdade. Que eles se coloquem, se posicionem diante do Senhor e se tornem instrumentos em tuas mãos. Como corpo, ó Pai, nós como corpo, que possamos ser esse instrumento que juntos vamos batalhar. Coisa simples. Não precisa pegar um avião e ir para a Nigéria e correr o risco de perder a cabeça. Correr o risco de ser preso por contrabando de Bíblia. Já viu isso? Preso por contrabando de Bíblia. Ah, qual a pena? Perpétua. Sem direito a preventivo. Tem muitos que estão fazendo isso. Muitos estão sendo presos, mortos. Famílias estão sendo destruídas por pessoas que se colocaram à disposição de serem instrumentos. É lógico que o Senhor vai dar consolo, mas alguém que não se deteve diante de uma situação e disse, eu quero testemunhar desse Deus. Pessoas que estão fora, às vezes não tem onde dormir, não tem aonde se alimentar, não tem aonde repousar a cabeça, mas estão lá, tirando drogados no meio de rua, levando mulheres que se prostituem para lares, trabalhando, restaurando, renovando, homens que precisam de transformação, largar vícios e outros. Tem pessoas que fazem isso, se colocam à disposição para fazer isso. É difícil? Claro que é, amados. É impossível? Não.
Mas todos nós temos esse mesmo ministério? Também não. Mas o que nós podemos fazer? Orar. Se comprometer. É isso que Jesus está falando com os discípulos. Eu tenho 120 aqui, você daqui a alguns dias vocês vão receber todo esse poder que eu estou falando. Mas eu sei que desses 120, apenas alguns vão sobressair. Mas os demais vão ser o suporte necessário para que esses que precisam sobressair sejam instrumentos poderosos. Irmãos, não é porque você não está pregando, que você está orando, você não está sendo um instrumento tão poderoso como quem está falando. Não é porque você não tem um testemunho impactante, que você orando para alguém que tenha esse testemunho, que você também não está sendo um instrumento tão importante e poderoso. Não é o que você faz, a grandiosidade do resultado, mas é o quanto você se dispõe a fazer. Eu não tenho coragem de ir para a Nigéria. Não está em mim. Não é a minha vocação. Eu não sei nem o que eu faria lá. Mas e se eu for? E se um dia eu ir? Eu ser obrigado a ir? Eu vou falar que igual Jonas? Eu vou para Tarso. Se eu tiver que ir, eu vou ter que testemunhar. Não dá para ser 007 como muitos foram há muitos anos atrás. Não sei se da época de vocês, mas a gente sabia que dentro da igreja tinha um 007,5. Era aquele que era crente, vivia como crente, pregava como crente, mas não agia como crente. Ele era agente secreto dentro da igreja. Dentro do corpo de Cristo, ele era o cristão 01, o primeiro. Mas para o ambiente religioso, ele era alguma coisa a mais. Então nós precisamos olhar, irmãos, e perceber o que nós estamos fazendo. Ou seja, quando Jesus diz aos seus discípulos serem minhas testemunhas, ele está deixando bem claro que eles deveriam estar dispostos a morrer pela causa, pela missão. Morrer diante dos homens para falar daquilo que Jesus. Daquilo que Jesus fez na vida deles. Hoje nós estamos aqui no domingo de missão. O Senhor nos trouxe aqui para que nós pudéssemos fazer uma avaliação. E quando você sair daquela porta hoje, você saia com a sua mente aberta e com o entendimento de que alguma coisa precisa mudar. Eu não vou pedir para o Senhor te incomodar como ele está me incomodando. Eu estou tentando entender a direção que Ele quer para mim. Eu não sei ainda qual é a direção, mas eu sei que Ele tem uma direção. Ele tem um propósito específico, algo que é meu, que sou eu que vou precisar alcançar e batalhar por esse algo. Todos nós temos isso. Não, mas eu ainda não me converti, eu só sou um visitante aqui no meio, estou só de passagem. Lê do engano. Se você acha que você está de passagem, tem um problema sério. Essa passagem sua está demorando muito. E toda viagem tem um fim. E o grande problema é quando esse fim chegar. Nós estamos preparados? É ruim quando alguém fala assim, né? Você está viajando, mas a sua viagem vai chegar ao fim. Você vai ter que tomar uma decisão um dia. Ninguém está te pressionando. Ninguém insinuou pressão. A palavra do Senhor diz que há dois caminhos. Um caminho estreito e apertado que leva a Cristo. E um caminho largo e satisfeito que leva ao mundo. Nessa viagem, uma hora vai se encontrar uma bifurcação. Nesse caminho, uma hora vai aparecer uma bifurcação. E aí nós vamos precisar se decidir. Talvez leve anos. Mas e se for agora? Você está pronto para essa decisão? Ainda não estou. Amados, a gente entende que, ouvindo a palavra há 7 anos no meu caso, em um determinado momento essa palavra tinha que fazer efeito em mim. Toda árvore tem seu tempo, tem sua duração. Se eu não me engano, tem árvore que leva mais de 30 anos para gerar o seu primeiro fruto. Isso é normal, mas uma hora ela vai precisar frutificar. É da natureza. É a mesma coisa. Uma hora nós vamos ter que decidir. É a nossa natureza. Nós vamos ter que nos posicionar. Quanto mais cedo nós nos posicionarmos, mais fácil, né? Cumprir o ídolo do Senhor.
Isso que eu falei lá da Nigéria, se você quiser pesquisar, é uma revista do Vaticano, Vaticano News, é uma reportagem de 2023. Ele diz o seguinte, hoje, né, estava olhando que está atualizado, 380 milhões de cristãos sofrem em um alto nível de perseguição e discriminação por causa da sua fé praticante, e a cada sete cristãos no mundo está sofrendo algum tipo de perseguição. Significa que em algum momento, em algum lugar, em alguma situação, alguém agora está sendo perseguido. E essa perseguição pode ser política, pode ser religiosa, ou pode ser até sendo perseguido para ser morto. Mas que existe alguém agora, um cristão agora no mundo, que está sendo perseguido, isso é fato. Fato. Alguém morre essa noite porque ele vai declarar que ele é testemunho de Cristo. Vai se tornar um mártir no mundo. Só que a gente não tem acesso. Eu não vou saber quem foi o escolhido. Ontem ele morreu e eu não sabia. Então nós precisamos entender. 5.621 cristãos foram mortos nesse período. Se eu te falar de 2020 até agora, 2024, 5.621 cristãos foram mortos por essa questão de perseguição. Tem 4.542 presos em todo lugar do mundo. E são prisões perpétuas, tá? Porque carregar a Bíblia é um crime inafiançável no mundo. Prisão perpétua. E existem mais de 5.259 pessoas que estão desaparecidas, que foram sequestradas, estão sendo torturadas e ninguém sabe quem são. Então, servir a Cristo é perigoso, porque eu preciso testemunhar. Agora, se eu quiser servir a Cristo simplesmente o Evangelho light, sem transformação no isso. Só que a gente precisa entender. Eu não quero amedrontar. Não faço ideia que eu estou te amedrontando. Eu estou te mostrando diante de uma realidade, porque alguém vai aceitar a Cristo. E esse alguém pode ser você. Então entenda que a sua decisão vai impactar o mundo. A sua decisão em aceitar a Cristo não impacta somente a sua família, impacta o mundo. Porque através de você, outros serão alcançados. Existe um lema dentro de todo o cristianismo que basta apenas eu me preocupar em salvar uma única pessoa. Eu não preciso salvar o mundo inteiro, não. Eu não tenho esse cacife. Isso é só Cristo. Mas se eu conseguir me envolver ao ponto de uma pessoa ser salva, eu alcancei o mundo. Porque através daquela pessoa, milhões serão alcançados. E o instrumento começou a trabalhar. Eu fui esse instrumento do Senhor. Isso não deve nos trazer medo, mas deve, como diz o texto, esse poder e essa autoridade, ela nos dá a ousadia de falar com autoridade desse evangelho que nós estamos ministrando. Nós precisamos entender isso. Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, a gente já está encerrando. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Olha só o que ele fala. Bota o 14 para mim. Eu queria ler o 15, mas... beleza. O 14 dá um entendimento maior. Fecha com o 15. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem. Não tenham medo de... nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifique-se a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Amém? Por que eu levar aquele músico e volto a tocar aquele louvor? Eu gostaria que você cantasse de novo, mas que você se coloque de pé. Agora que você entendeu, agora que você conhece o louvor e entende, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Deixa essa
nas engrenagens do seu coração e da sua mente nessa noite? O que eu preciso fazer? Nada. Só deixa Deus trabalhar. Só deixa Deus mexendo. Deixa Ele organizando essas engrenagens, organizando esse equipamento. Feche os seus olhos por enquanto eles estão se preparando.